que você está falando disso? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo os meus conselhos do meu guru, né, o grande youtuber dessa turma, Felipe Helmer, né, você pode, então, me seguir nas redes sociais, você pode apertar o sininho aqui e receber sempre uma notificação da aula de psicologia. Você pode, inclusive, você que é um doutor e participa de uma rede social de direito e você sabe o que é um aluno de direito, né? Agora aguenta a zoação, velho. Virou mídia pública, agora você aguenta a zoação. Né? Então a gente vai iniciar nossa aula hoje continuando o tema, né, de pensando a psicologia jurídica, né, ou a psicologia aplicada à justiça, né, o tema 2. E a gente volta ao nosso texto, né, sobre a emergência da categoria menor, e não era menor só, né? Ou a gente foi abreviando, era menor abandonado, tá? No Brasil. Indaga-se sobre os usos da palavra menor. Lodonho nos informa que até meados do século XIX esse termo foi utilizado de maneira pouco frequente, e apenas para demarcar a idade das responsabilidades civis ou canônicas. Até então, mais do que a divisão da infância entre criança e menor, existiam diferentes categorias de crianças, como o filho de família, o negrinho escravo, a criança indígena, o órfão e o exposto. Sendo que estes dois últimos, o órfão e o exposto, por terem perdido o suporte familiar, encontravam-se normalmente recolhidos aos abrigos mantidos pela caridade. Então é isso mesmo que você está ouvindo. A gente está falando da inexistência, né, de políticas públicas. O que não existia, como temos hoje, uma longa manos. Porque, de fato, se a gente for olhar, algumas, mas não são apenas algumas, muitas instituições hoje que fazem acolhimento de crianças, elas estão ligadas a alguma rede religiosa, ou seja, são instituições de caridade, tá? E isso, no Brasil, e não apenas no Brasil, no mundo, teve uma força gigantesca até o século XIX. No século XX, a gente tem uma profissionalização da caridade, né? E aí, a profissionalização significa uma vinculação das instituições de caridade ao Estado de uma maneira um pouco mais legal. Legal, obviamente, estou falando de um sistema jurídico dando suporte à institucionalização da assistência social. Tá? Óbvio que hoje nós temos CRAS e CREAS, e CRAS e CREAS ligados à Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, e ligado a um Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Tá? Então, beleza, existe todo um regramento positivado sobre a assistência social. No entanto, né, o Estado não dá conta com as suas redes, de dar todo o suporte necessário. Então, ele se vincula, ou ele permite a vinculação de instituições que vão se credenciar via editais, né, para fazer esse suporte, tá? E vão receber, obviamente, do Estado para isso, tá? Que são instituições de caridade, continuam sendo igual eram no século XIX, no século XVIII, só que mantidas enquanto longa manus. Se você não viu essa expressão comum no direito, né, no direito administrativo, para se referir a essas instituições. Longa manus é de mão longa mesmo, é de um braço do Estado que faz um regime de contratação diferente do regime estatutário, tá? Que vão ter, então, seus profissionais seletistas ali, né? Profissionais com carteira assinada, vinculados ali. Não é só a freirinha que vai andar ali dentro, não é só a irmã que vai andar ali dentro, né?
E então, essas instituições então vão receber um aporte por usuário, né? O termo que a gente usa na assistência social é usuário, tá? E aí não importa se vai ser direcionado para um CAPS AD, um CAPS AD é um CAPS álcool e drogas, ou um CAPS SM, né, um CAPS de saúde mental, ou um CREAS, né, que vai ser de média e de longa, média e longa, média e alta complexidade, que não é apenas o suporte introdutório da rede de assistência, tá? Primeiro, então vamos dizer o seguinte, do mesmo jeito, vamos fazer uma relação entre o SUS e o SUAS. Quando você entra no SUS, você vai ser um usuário do SUS, tá? O que acontece? Você entra a porta de entrada do SUS é a unidade de saúde da família, né? Ou o pronto atendimento, né, que a gente chamava de pronto socorro antigamente, né? Ou um PS, né, um posto de saúde. Mas, geralmente já se ampliou, já se configuraram a maioria deles para unidade de saúde da família, né, o SF, tá? Então, aquilo ali, aquele primeiro atendimento, é um atendimento de baixa complexidade. O que é entendido como baixa de complexidade na saúde? O atendimento primário de atenção, que é via o clínico geral, né? Se você está precisando de um médico especialista, você está querendo fazer um exame de média complexidade, ou você quer fazer, no caso, por exemplo, uma ressonância magnética, né? Você vai ser direcionado pela rede para hospitais que vão dar esse suporte. E aí você vai fazer a marcação da consulta, vai esperar 20 anos e aí você vai ser consultado. Mentira, não é 20 anos não, tem sido muito mais rápido que isso, mas enfim, há toda um suporte. E um pacto federativo também com relação à complexidade, né? Geralmente, as unidades de saúde mais básicas, elas são mantidas pelos municípios, e obviamente que o município recebe um repasse federal com relação a isso, para dar suporte, e aí você vai tendo, né? Vai passando para hospitais, que é uma linha estadual, e aí, obviamente, vão ter hospitais federalizados também, que vão ser um suporte mais federal. Mas tem uma linha de complexidade, tá? A mesma coisa acontece, gente. O pacto federativo que a gente fala, vocês ouvem talvez às vezes falar, já escutaram alguma coisa sobre, ele acontece em todos os setores do Estado, tá? Vamos pensar o seguinte: educação, política pública de educação. O pacto federativo é a municipalidade toma conta das creches, ou seja, da educação infantil, da entrada da criança no sistema educacional público até o ensino fundamental. Depois, essas escolas são as escolas de bairro, escolas menores, as escolas de ensino fundamental municipais, elas dão o lugar no ensino médio para as escolas estaduais. São escolas polo. Não existe escola estadual em todos os bairros. Então, é só isso a gente começaria a fazer uma reflexão do processo de evasão, né? Porque era para ter o mesmo número de escolas de ensino médio de escolas de ensino fundamental. Ou as escolas de ensino médio, que são geralmente bem maiores, as escolas estaduais, elas receberiam todos os alunos do fundamental e precisariam de mais escolas. Isso não acontece por quê? Isso não acontece por conta da saída da rede, então as crianças passam ali, vai ter uma parte que vai para o ensino federal, vai entrar, no caso do Espírito Santo, para os IFES, né, mas tem IF no país todo, ou vai entrar, porque tem o ensino técnico integrado, ou vai ir para a rede particular, ou vai ir para o ensino técnico particular, ou não vai voltar. Então, óbvio que tem menos oferta de vagas no estadual, no ensino médio, do que no ensino fundamental, porque já tem evasão. Tá? Então, isso de que a democratização da educação é um grande discurso. Como é a democratização da saúde e como é a democratização da assistência social. Quero só que vocês entendam, en passant, de modo muito, muito rápido, o funcionamento da rede. E aí o que acontece? Depois você tem o federal, que é o ensino superior. Então, as escolas federais, então, no caso nós aqui da universidade, então nós estamos fazendo uma outra análise.
ela recebe o repasse direto do governo federal, já dentro da Lei Orgânica de Orçamento, da LOA, tá? A Lei Orçamentária Anual. E aí, o que não está ali, não é uma autarquia, não é uma instituição federalizada, vai receber algum tipo de repasse, e aí foi toda aquela discussão que nós tivemos há alguns meses atrás do FNDE, do Fundo Nacional pela Educação, tá? Por que isso? Porque todos já estão falando há algum tempo que o município não dá mais conta, que as fatias do município são mais pesadas. E vamos ser sinceros, é mais pesado mesmo, né? Vamos dizer que você tomar conta do ensino infantil, da educação e do ensino fundamental, que aí são 9 anos, é bem diferente você pegar os 3 anos do ensino médio ou os 4, 5 anos do ensino superior, né? Para um usuário, né? E aí, então, óbvio, tem vários custos nesse manejo. A saúde é a mesma coisa, né? Nem todo mundo vai chegar a consultar, às vezes vai se resolver ali no clínico geral, no médico do município, né? Isso não significa, gente, que exista um suporte do Estado e um suporte da federação na atenção primária. Atenção primária de saúde, atenção primária de assistência social, tá? Então, existe, tá? Mas ele não dá conta, esse suporte é insuficiente. Então, por isso que se fala de rever essas fatias do bolo, e, obviamente, isso tem um impacto primário, assim, a primeira coisa que a gente pensa é na tributação, né? Porque se você for olhar também, assim, o ICMS, né, ele é estadual, né? E aí você vai ter impostos que vão ser impostos municipais e impostos estaduais. O principal imposto que mantém a municipalidade é o imposto sobre área construída, né? Que a gente paga todo ano, que é o IPTU, né? Então, ali, eu habito naquela cidade, então o IPTU. O imposto estadual é o imposto de circulação de mercadorias. E o imposto federal, né, o principal, né, tá, gente, é o imposto de renda, tá? Vão ter outros tantos impostos para manter a federação? Claro que tem. A gente pode falar de ISS e todos os outros impostos auxiliares que vão estar nisso daí. Mas, grosso modo, cada um recebe uma parte aí e que teria que dar conta de manter o seu. Então, eu fiz essa volta para falar de pacto federativo, né? E aí, na assistência social, que é o foco aqui da nossa relação hoje, da aula de hoje, na assistência social, existe também essa questão da atenção primária, atenção secundária e a alta complexidade. Quando a gente está falando, então, de uma criança que vai ser acolhida numa casa, que vai morar nessa casa, a gente já está falando de atenção não mais primária, de uma atenção secundária ou uma atenção média, média complexidade, tá? Quando a gente está falando do CRAS, ali, o CRAS de Porto Santana, a gente está falando de atenção primária de assistência social. Geralmente, o que toma conta, o bojo principal, né, da atenção primária de assistência social é o acolhimento. E o acolhimento se dá por CAD, tá? Vocês já ouviram falar em CAD? Todo mundo sabe o que é CAD aqui? CAD único. O CAD único é a inscrição do sujeito, do usuário, ele passa então a ser usuário, entendendo que ele não tem uma renda, né? Então há um limite de renda, né? Entendendo que ele faz jus aos direitos das garantias de garantia de renda mínima, tá? A renda mínima aqui, gente, o mais conhecido deles é o Bolsa Família, tá? Mas tem um bocado de outros. É uma rede, se a gente está falando de assistência social, assistencial. Então, é dar suporte, tá? E aí vão ter cada programa tem a sua legislação própria. Então, não vou chegar aqui e falar assim, um salário mínimo. Não é isso. Né? A vulnerabilidade social ela é determinada por um conjunto gigantesco de parâmetros. Tá? Então, ele tem
a moradia, a quantidade de filhos, a relação de trabalho. Então, não se trata de receber, você recebe, sei lá, o Vale Gás, né, ou você recebe prestação continuada, entendeu? Tem vários, né? Você se vincula ao programa a partir da sua condição de vulnerabilidade, e a vulnerabilidade social é determinada a partir dos parâmetros de cada um dos programas, tá? Então, às vezes, não tem direito ao Bolsa Família, mas tem direito a uma outra prestação continuada, uma outra rede de assistência, mas geralmente ali é casado, né? A situação de vulnerabilidade ela é um conjunto de fatores e a pessoa acaba fazendo jus a vários programas de uma vez. E aí o que acontece? Então, a rede assistencial recebe, então, no CRAS essas pessoas, vai fazer o CAD único, a vinculação, e vai ver quais são as situações que precisam ser analisadas ali. Por exemplo, uma das questões que faz com que a família receba, que dá jus ao Bolsa Família, é a estadia dos filhos, a matrícula dos filhos na escola. Entendeu? Então, o assistente social, o psicólogo que vai estar recebendo ali, o agente de assistência social, vai estar chegando perguntando, e aí? E vai fazer toda aquela pesquisa, vai visitar a moradia, vai ver se a moradia tem o básico de alimentação, como é que tá, e isso é feito um acompanhamento. É claro que faltam profissionais, como todos os sistemas públicos, né, o SUAS não é um sistema que vai fugir à regra, à exceção, e falta muitos agentes para fazer todo este acompanhamento, tá? Do mesmo jeito que tem um agente comunitário de saúde, vai ter um agente comunitário de assistência social, e esse agente vai fazer as visitas e ver como é que estão essas garantias, esses direitos fundamentais sendo ali exercidos, tá? E, obviamente, analisando a condição de vulnerabilidade. O problema é que no Brasil a gente tem aquela ideia de que, né, você só está fazendo com que a pessoa fique vagabundo, dando dinheiro para ela, não sei o que. Gente, a questão é muito, 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 muito maior do que isso. Quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de condições de fato em que a pessoa está em vulnerabilidade. A vulnerabilidade, e também a vulnerabilidade a gente fala no geral, mas são muitas vulnerabilidades. Vulnerabilidade alimentar, que é o quê? Se essa criança, por exemplo, ela está recebendo o mínimo de nutrientes dia para não ocasionar um caso de subnutrição ou de desnutrição. Mas, Emerson, existe isso? A própria pergunta é inglória, né? A gente olha ali as propagandas do ActionAid, né, e vê lá, a gente vê algumas propagandas na televisão, às vezes, das criancinhas na África, né, com eles colocam o bracinho para medir o volume de massa, né, no caso de volume muscular, para justamente saber como está aquele processo nutricional, e as crianças sendo pesadas, e você se sensibiliza e fala, nossa, eu tenho que ajudar as crianças na África. Tem que ajudar as crianças na África também. Mas a questão é, a vulnerabilidade aqui no Brasil é acentuadíssima. E não só em Viana, tá, Felipe? Eu vou falar que Viana, Cariacica, Vitória, Vila Velha, não importa. A cidade, a gente vai ter bolsões e regiões de uma vulnerabilidade acentuada. E não só alimentar, e vão ter outros níveis de vulnerabilidade, tá? Eu citei um. Aí, voltando para o texto, né? Por que eu estou fazendo essa volta? Né? Para vocês começarem a perceber que, tipo, as instituições assistenciais, elas integram a rede, sendo longamanos ou não longamanos, sendo instituições públicas mesmo, com agentes públicos, tá? E aí vão ter as regiões que vão ter um olhar, vai ter um olhar mais atento para isso, né? Não faz muito sentido você ter um CRAS na Praia da Costa. Agora faz muito mais sentido você ter um CRAS onde? Em São Conrado, na região 5, ou em Nova Rosa da Penha. E aí, então, esses CRAS vão se colocando, então, para fazer essa acolhida. Há casos
em que, sei lá, acontece uma violência familiar, acontece de tudo, tá? Mas inclusive que as crianças vão ter que sair da guarda, né? E aí o profissional do direito vai ser junto com o profissional de assistência a pessoa que vai analisar se essa criança, ela, por exemplo, ela vai ficar sob a guarda daquela família ou não, tá? E aí essa criança é recepcionada na média complexidade, então, e ela vai compor um abrigo, tá? Então, existem abrigos. Então, falar de categoria menor é hoje falar de abrigos, tá? Depois eu conto algumas experiências minhas com abrigos. Acho que a mais interessante foi quando eu era presidente do Conselho de Psicologia, abrigos de saúde mental ligados a Sejus, né? Que era uma casa de doentes mentais, que eram crianças, que eram abandonadas. Então já tinha, a gente está falando de dupla, tripla vulnerabilidade, né? Abandono, ou seja, não tem guarda pátria, não tem régia, né? Não tem pai, não tem mãe, e tem ainda o problema da saúde mental, né? Criança que tem uma esquizofrenia muito severa, que tem psicose infantil, né? Então, que é colocada à própria sorte, né? Então, obviamente que tinha uma rede de acolhimento que não fazia sentido nenhum, porque não estava ligada à Secretaria de Direitos Humanos ou à Secretaria de Assistência Social, estava ligada à Secretaria de Justiça e funcionava como se fosse que era a UNAED, que funcionava como um presídio de loucos, um sanatório, né? Então a situação ali era complicadíssima, né? Porque estavam ali você entrava o cheiro, né? A catinga de merda era gigantesca. Por quê? Isso evidenciava o quê? Que as crianças ali, que aí já não eram mais, a gente está falando de criança aqui, e o tempo ia passando, eu estou falando aqui de meninos e meninas de 12, 15, 16, 17 anos, doentes mentais, e que não eram limpas, estavam todos assados, assado mesmo, de neném, assado, queimado, as meninas todas com piolhos, enfim, alimentação péssima, entendeu? Então, assim, uma realidade que foge ao entendimento do que é direitos humanos, tá? A gente conseguiu tirar as crianças dali, porque elas têm direito, e aí o que acontece? Elas têm direito a todos os direitos constitucionais e da ECA, né? Do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente conseguiu colocar algumas instituições, e aí nós estávamos à frente desse processo, para uma longa manos. Aí, uma instituição, né, espírita, que é o Movimento Paz, criou uma casa e fez o acolhimento e o cuidado e tudo mais, a inserção dessas crianças na rede. Elas começaram a ter saúde, educação também, né, enfim, obviamente, alimentação e uma residência digna. Engraçado, um dos acontecimentos mais loucos dessa fase era na minha vida e, obviamente, na militância foi o fato de que uma dessas casas do Movimento Paz ele se situava no bairro República, em Vitória. E a Associação de Moradores do bairro República não queria que a casa funcionasse ali, porque a associação, na verdade, ela alugou casas, né? Eles alugaram, então, 4 casas, né, em regiões diferentes, inclusive para dar conta, né, de inserção na rede, e o bairro República era uma das casas, não queria, então, os meninos lá. Fico pensando, né, tipo, uma coisa tão nonsense, né, assim, sem sentido mesmo, né, tipo, não quer por quê? Eles falavam que diminuía o valor dos imóveis do bairro. São realidades perturbadoras, né? Porque os meninos gritavam de vez em quando, não sei o quê, e é muito raro um menino entrar em surto.
eles usavam a pracinha do bairro República, que é uma coisa fantástica, né? Porque tem vários equipamentos públicos no bairro República que não usa, porque ninguém ali precisa, por exemplo, ir da unidade de saúde, unidade básica de saúde do bairro. Os meninos que usavam a unidade de saúde. E eles eram muito simpáticos, tá? Todos medicados, todo bacana, tinha os cachorrinhos, gostava de conversar na rua, né, perguntar, e esse cachorrinho seu, não sei o quê, uns moradores, obviamente, faziam esse processo de acolhimento, conversar e tal, isso aqui é o cachorrinho, gente, super, super de boas, mas, enfim, a pecha do estereótipo marca essas relações, né? Então é muito complicado. E é isso que eu quero evoluir com vocês aqui no texto, inclusive, né? Que a gente está falando, na verdade, de instituições que vão deixar de ser instituições de caridade, que vão se tornar longa-manos do Estado, vão se tornar especialistas nesse atendimento da vulnerabilidade social e que, obviamente, vão tentar tirar ou descriminalizar, né, esse processo de vulnerabilidade infantil, né? Mas olha, engraçado como que eram chamados, né? Exposto. O que é exposto? Né? Exposto que está exposto mesmo. É um antigo nome para vulnerável. Vulnerável é a mesma coisa, né? Vulnerável é exposto, tá? Como é que as nomenclaturas vão se modificando e por isso que a militância sempre tem o interesse de mudar alguns nomes. Inclusive, vocês já devem ter parado para pensar isso, né? Por que esse povo toda hora muda o nome? Eu nunca sei mais o que pode falar e o que não pode falar. O cara é portador, não pode mais falar portador de deficiência. Ah, o cara, aí as pessoas, menor, hoje a gente chama de adolescente, por exemplo, no sistema de justiça, adolescente em conflito com a lei. Porque não é crime, não cometeu crime, né? Porque é de menor, né? Mas então, porque não tem ainda as condições de putabilidade. Então, esse adolescente que está em conflito com a lei, ele mudou, é uma outra categoria do que era o menor infrator, né? Então tem isso. Por que vocês querem mudar o nome das coisas? Para tentar tirar no tempo o peso daquele conceito. Quer um outro exemplo? Vou pegar um outro exemplo no campo da saúde. Né? É a mesma coisa quando foi migrado, né, o termo homossexualismo para homossexualidade. Por quê, professor? Isso é uma grande besteira, né? É a mesma coisa, é viadagem, né? Opa, não é assim, né? Quando se tinha o conceito de homossexualismo, o sufixo ismo dava a condição do modo de subjetivação da homossexualidade o estatuto de doença. Então, quando você luta para não ser mais ismo e ser idade, né, você está dizendo, olha, a concepção desse modo de subjetivação não se passa pela ideia de saúde ou de patologia. Então, pera aí, é homossexualidade. E aí vai. Homossexualidade, pessoa com deficiência, né? E por aí vai, né? Adolescente ou criança em conflito com a lei e não infrator e não ismo e não, entenderam? Então tem essas mudanças. Deixa eu ver aqui, alguns comentaram, falaram alguma coisa comigo. O Arthur colocou, professor, eu e o Gutierrez trabalhamos na vara de infância, a gente vê muitos casos de quebrar o coração. Mas Arthur, mais do que nunca, a gente percebe o quão necessário é esse tipo de política assistencialista, para dizer o mínimo, né? Então, a política assistencialista, na verdade, ela dá conta e ela se estrutura como uma rede para garantia de direitos. E é isso que a gente tem que colocar para as pessoas para entenderem. Nós estamos falando de direitos fundamentais, de direitos, né, primários, mesmo constitucionais muito primários. Nós estamos falando aqui de coisa do artigo 5º da Constituição. A gente está falando do direito à comida, o direito à moradia, né, o direito à cidade, ao trânsito pela cidade.
entendeu? Então, de fato, é necessário redes de proteção social. Então, já estou até te colocando aqui, ó. Vamos tentar também tirar da ideia de assistencialista, porque é muito ligado ao conceito de caridade. Então, as redes de proteção social, né? São da assistência social, e por isso são assistencialistas mesmo. Mas a ideia é justamente de compreender, e a gente começa com vocês isso, né? Como futuros profissionais do direito, entender o que é o SUAS. É muito complicada a situação das crianças em abrigo. Não estão, não estão nem em possibilidade de adoção, não estão nem em condição de ser adotadas, nem em condição de voltar para a família. Tenso, Lorena. Ao lado da minha casa tinha uma casa de passagem, a situação era triste. As crianças muito carentes de atenção, elas chegavam a apanhar e tomar calmante para ficar quieto. Isso é um problema da questão da medicalização, tá? Mas vão ter histórias e histórias sobre isso. Mas vamos seguir, né? Esses últimos, por terem perdido o suporte familiar, encontravam-se normalmente recolhidos aos abrigos mantidos pela caridade. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, no século XVIII, foram fundados o Recolhimento das Órfãos e a Casa dos Expostos, ambos mantidos pela Irmandade da Misericórdia. Gente, a Irmandade da Misericórdia ela é muito comum no Brasil inteiro, né? Tanto que vão ter no SUS as Santas Casas, tá? E que não são pobres, não, tá? Santas Casas, e a gente conhece a Emescan que é a escola da Santa Casa, né? Que eles têm bastante recursos, mas eles fazem bastante ainda caridade. E aí, então, isso dá condições para redução de impostos. E aí, então, você tem todo um jogo ali sendo colocado, né? Que é das longamanos, que merece estudos, tá? Né, é uma das coisas aqui que eu apontaria que é bacana de estudar também. Quanto aos castigos, crianças eram punidas no Brasil colônia de acordo com as ordenações filipinas, sem que houvesse muita diferenciação das penas em relação aos adultos. No entanto, a menoridade era um atenuante, não se podendo, por exemplo, aplicar a pena de morte aos menores de 17 anos. Embora a parte civil das ordenações filipinas tenha vigorado até a República, quando foi aprovado o Código Civil de 1916, a parte criminal foi mantida apenas até 1830, quando entrou em vigor o Código Criminal do Império. Bom fazer essas pontuações, né? Às vezes o estudante do direito está no terceiro período e ainda não sabia, talvez você foi pego de surpresa agora, né, de que o Brasil já teve pena de morte, né? Já teve pena de morte. Inclusive, também recomendo a leitura das ordenações filipinas e entendimento do. Né, gente, peçam, a gente podia pedir o departamento, mas para vocês, enquanto turma, peçam a possibilidade de ter uma disciplina de história do direito. A professora Adriana Pereira é uma excelente professora de história do direito, né? E essas partes da história do direito do Brasil são muito, muito interessantes, né? Porque a gente geralmente estuda a passagem do Código Civil de 16 para o de 2002, né? E aí a gente fica nessa, né? O novo Código Civil, que não é nem mais novo, nosso Código Civil, aí a gente fica nessa, os processualistas compreendendo agora, estudando o novo Código de Processo Civil, mas sempre essa passagem muito recente do que mudou do Código anterior para o Código novo, tá? E aí, no Código Civil, tem um texto do professor Mazei que é fantástico, né? É um dos grandes textos que faz o comparativo entre o Código de 16 e o Código de 2002. Mas vamos lá. À época, o Código Criminal de 1830 foi considerado avançado, não causando maiores inquietações à idade em que o menor poderia responder penalmente por seus atos, a não ser quando estivesse misturado aos adultos nas cadeias. O que se demandava para resolver o problema era a construção de casas destinadas especificamente a eles, onde a ideia de correção deveria prevalecer sobre a ideia de punição, né? E assim nasce em 30 o embrião da socioeducação, tá?
está apontando aqui para um regime criminal, o entendimento da criminalidade diferente de adultos para crianças, tá? No Código Criminal de 1830, considera-se menor o indivíduo com menos de 14 anos. Além disso, ao ser julgado por ato criminoso, isso mostra como que o mundo é cíclico, né? Os projetos de lei que apontam para a redução da redução da maioridade penal, né? No Brasil, voltam para o Código do Império, né, de 1830. E é interessante fazer essa comparação, mas enfim. Além disso, ao ser julgado por ato criminoso, podia ser considerado a prisão comum de adultos se o juiz se concluísse pela consciência do mal que praticava, se a criança tinha discernimento. E hoje ainda se continua falando sobre isso, né? Se tinha discernimento. Tem discernimento para votar, mas não tem discernimento para ir para a cadeia, né? Essa palavra é uma faca de dois gumes, né? Discernimento. Se tem discernimento. E muito o pessoal do direito começa a questionar o pessoal da psicologia sobre isso, né? Quando, é uma grande pergunta, né, que aparece sempre, quando passa-se a ter consciência sobre, não é uma questão apenas de consciência, é uma questão do que se define ser infância, tá? E aí a infância não é marcada apenas pela consciência, não se trata disso, tá? O Código de 1890 não introduziu grandes modificações, pois considerava os limites de 9 e 14 anos, sendo absoluta a irresponsabilidade até os 9 anos. Entre os 9 e os 15 anos, a condenação dependia ainda do grau de discernimento que o juiz ia apurar do menor. Com a lei número 4.242 de 1921, especialmente o primeiro Código de Menores, o Código Melo Matos de 1927, inaugura-se no Brasil a segunda fase, que é a do direito específico. E que direito específico? Direito específico da minoridade. Quanto aos menores ditos abandonados, em minucioso levantamento dos relatórios ministeriais do Império, constatamos, até o advento da Lei do Ventre Livre, 1871, a inexistência de qualquer menção a tal categoria. Como dissemos, o que existiam eram categorias diferenciadas de crianças, cuja situação era descrita em diferentes relatórios ministeriais. As estatísticas sobre órfãos e expostos, por exemplo, eram apresentadas nos relatórios do Ministério do Império sobre a rubrica caridade, ou estabelecimentos de caridade, enquanto a situação dos menores criminosos, ou seja, sujeitos às leis penais, por terem obrado com discernimento, é muito engraçado essa expressão, né? Era apresentada nos relatórios ministeriais de justiça sobre a rubrica de polícia ou prisões. A partir da lei do ventre livre, no entanto, e com o aumento da população desempregados nas grandes cidades, tendo-se em vista a dificuldade crescente para administrar a questão penitenciária, uma preocupação passou a ser constante nos relatórios do Ministério da Justiça, saber como proceder com os filhos desobedientes, os filhos de uniões ilícitas, né? E aí, uniões ilícitas, a gente está falando da bastardia, né? Enjeitados ou órfãos, os menores criminosos que obraram sem discernimento, os menores da lei de 28 de setembro de 1871, os jovens vagabundos, ociosos e indigentes não sujeitos à justiça criminal. E aí, o que fazer com essa massa de desvalidos, tá? É esta preocupação com as crianças que não necessariamente órfãos ou expostas e, portanto, sujeitas ao recolhimento dos estabelecimentos caritativos, tá? Caritativos, né, como conseguem fazer a transposição, né? Caritas, caridade, né? A mesma coisa. E nem criminosas, passíveis de condenação pelas leis penais, que vai se transformar no chamado problema do menor ao final do Império e início da República. Ensejando a busca por um novo estatuto de tutela, começa-se a identificar as crianças pobres nas ruas como sendo órfãos de pais vivos e futuros criminosos, buscando-se formas legais
que permitissem serem elas recolhidas aos estabelecimentos ditos preventivos. Mas essa não era uma questão simples, uma vez que não era prática admissível enviar crianças livres, ou seja, não órfãs e não criminosas, aos estabelecimentos caritativos e correcionais. Caritativos, órfãos, correcionais, criminosos, e todas as outras crianças, então, ali que estariam em situação de vulnerabilidade, né? Se pensar na escola, né? Mas, enfim, aspas. Tal obstáculo, no entanto, começará a ser vencido alegando-se que o problema das prisões, que vinha sem solução ao longo de todo o Império, decorria exatamente do problema do menor abandonado. É porque não se corrige preventivamente os menores abandonados que as prisões encontravam-se então superlotadas. Ao discutir a necessidade da construção de mais estabelecimentos prisionais, afirma o ministro da Justiça Diogo Velho em seu relatório de 1875. Fala então Diogo Velho. Muito pouco, porém, conseguirá o governo fundando e organizando 2 prisões centrais para corrigir os criminosos. Se não se esmerar em tolher o desenvolvimento dos crimes pela educação correcional dos menores delinquentes e dos jovens vagabundos. Resta fundar estabelecimentos com a disciplina severa de Maltray em França, Red Hill na Inglaterra ou Saint-Hubert na Bélgica, que eram estabelecimentos, então, disciplinares, modelos. Então. Era a Summerhill dos desvalidos do século XIX. Caberia, então, ao Estado, neste novo arranjo, assistir caritativamente as crianças pobres como se fossem órfãos ou expostas, e, ao mesmo tempo, corrigi-las e regenerá-las como se fossem condenados. Só que preventivamente e com a justificativa de sua proteção. Né? Ao apresentar o projeto de criação de uma Diretoria Geral de Assistência Pública no Distrito Federal, propõe o ministro da Justiça, no artigo 1º, letra A assistência orfonológica, né, de órfão, propriamente dita, compreende a da infância desvalida ou moralmente abandonada e a delinquência juvenil. A assistência pública será, nesse sentido, auxiliar da justiça. Já se apresentava a necessidade de uma rede de assistência social. Intensificou-se, então, a prática de recolhimento de crianças nas ruas do Rio de Janeiro, sendo elas apresentadas inicialmente ao juiz de órfãos e, posteriormente, ao juiz de menores, para receberem destino. Em geral, o trabalho em casas de família, fábricas ou fazendas, ou encaminhadas às escolas de aprendizes de guerra ou marinha, e no início da República também as escolas de aprendizes artífices, tá? Constituindo-se esse aprendizado do trabalho em verdadeiro sequestro da infância pobre, tá? Eram sequestrados mesmo, tá? Por isso que os pais falavam no final do século para a criança não brincar até tarde na rua, né? Porque ia passar o carro e ia levar ela. Essa ideia, gente, do homem do saco, né, de que alguém vai passar na rua e levar, acontecia mesmo, tá? Menino descalço, brincando nas ruas de comunidades periféricas até altas horas da noite, era sinal de que não estavam sob a guarda do pai. Então, o que passava? A carrocinha, percebe? Passava um carro sequestrando a criança. Quem é seu pai vai para sua casa, não sei o que, não pegava essas crianças e levava para instituições, levava às vezes para outros estados, levava a criança para trabalhar numa casa de família, tipo boas mães, né, boas senhoras, né, de caridade acolhiam essas crianças, às vezes meninas pobres, nas suas casas para que ela trabalhasse como empregada, sem receber um tostão, R$ 1. Jamerson, até quando isso configurou? Olha, eu estou para dizer para você que em algumas regiões do Brasil continua existindo, tá? Existe, tá? Né, que é o sequestro para você dar uma vida, uma possibilidade de futuro para as crianças, tá? Com uma ideia de que se está se fazendo caridade. Tem muito esse negócio de a prima, né? Minha prima do interior de não sei o que, situações, inclusive, de escravidão, tá? A prima, ela é filha da filha da filha da filha. Complicado, tá?
Professor, você tem certeza que isso acontece? Tias minhas aconteceu isso. Não aconteceu com a minha mãe, porque a minha mãe era a filha mais velha, mas várias tias minhas aconteceram. Não de ser pegado pelo homem do sabão aqui, né, Felipe? Não ser pegou pelo carro do coisa, mas isso da desvinculação familiar, eu falo. Até então, mendigos, estrangeiros vadios, bêbados por hábito, ratoneiros, prostitutas, desordeiros, desobedientes, turbulentos, jogadores, vagabundos, capoeiras, dentre outros, os desqualificados ou desvalidos, eram as categorias de gente que preocupavam o chefe de polícia da corte. Olha só, mendigos, estrangeiros vadios, bêbados por hábito, ratoneiros, desculpa, prostitutas, desordeiros, desobedientes, turbulentos, jogadores, vagabundos, capoeiras, desqualificados. Deste elenco não fazia parte o menor abandonado. Até a lei do ventre livre, a palavra menor aparece nos relatórios do Ministério da Justiça apenas como item de identificação nas estatísticas policiais e que desqualificavam os presos entre homens e mulheres livres e cativos, nacionais e estrangeiros, casados e solteiros, maiores e menores de idade. Quando muito, esses relatórios lembravam que os presos menores de idade não deveriam ficar junto com os presos maiores de idade, evitando-se a promiscuidade. Já nos relatórios do Ministério do Império, onde se relatava a situação dos órfãos e dos expostos, a preocupação maior era com os altos índices de mortalidade na casa de expostos e com a ociosidade das meninas no recolhimento das órfãs. Outros estabelecimentos, como o Instituto dos Meninos Cegos, o Instituto de Surdos Mudos, o Asilo de Meninos Desvalidos, eram também atribuições do Ministério Imperial, do Império. Já as colônias orfanológicas, fundadas após 1871, são relatadas pelo ministro da Agricultura, juntamente com os patronatos agrícolas fundados na República. Tá? São as escolas de aprendizes agrícolas. Tá? Assim, se constata ao longo de todo o Império, o que se constata ao longo de todo o Império é uma preocupação constante do Ministério da Justiça com as mudanças das leis penais e com a reforma do sistema carcerário, que deveria advir em consequência dessas mudanças, uma vez que a penalidade mais comum passa a ser a privação de liberdade, e não mais as penas de morte. No caso de Gredo e Galés, possibilitando a existência de uma massa carcerária antes inexistente. Ao mesmo tempo, verifica-se que as propostas de reforma dos estabelecimentos prisionais traziam muitas dúvidas e questionamentos, indo desde qual modelo adotar para os estabelecimentos correcionais, se isolamento absoluto ou apenas parcial, até o que fazer com os outros presos não correcionais, e principalmente como administrar prisões cada vez mais superlotadas que tendiam a ser definidas como escolas do crime. Vocês percebem que passa-se 100 anos e não modifica muita coisa não, tá? Hoje, no contemporâneo, nós nos vemos cercados pelos mesmos questionamentos que outrora o Império também o era. Longas discussões foram feitas a este respeito, nomeando-se inúmeras comissões para estudar o assunto, incluindo visitas a prisões dos Estados Unidos da América e países da Europa, como marco dessa preocupação de reforma das prisões, o que decidiu-se pela construção de uma casa de correção na corte, inicialmente projetada para ser edificada em 4 raios, com 200 celas cada, totalizando 800 celas. Seria adotado o sistema de isolamento e repouso noturno e trabalho coletivo durante o dia em silêncio, não podendo haver comunicação entre os presos. Um sistema mais duro de isolamento absoluto foi condenado por muitos ministros da Justiça por supostamente conduzir os presos à demência, à loucura e à morte. Entretanto, a Casa de Correção da Corte foi edificada muito lentamente,
ficando a construção e o próprio sistema a ser adotado sujeitos a idas e vindas, nem sempre havendo acordo sobre o que se fazer. O primeiro raio foi construído ao mesmo tempo em que no local foram se agregando diversos tipos de presos, sendo este fato constantemente criticado. Fica evidente nos relatórios, com raras exceções, que a situação dos escravos no calabouço da corte não era objeto de maiores considerações. Medidas de natureza humanitária, quando tomadas, eram apenas no sentido de se evitar os excessos, como, por exemplo, diminuir o número de chibatas que se poderia aplicar aos escravos de uma só vez, mas não de pôr um fim ao calabouço. Assim, os relatórios parecem apresentar situações de impasse, nunca se chegando ao bom termo com as decisões tomadas. Na realidade, as novas leis penais, ao estipular que as prisões deveriam se tornar estabelecimentos correcionais com vistas à regeneração dos presos, colocavam o império diante de suas próprias contradições. O desejo de se apresentar como moderno e civilizado, sem abolir a escravatura e sem diminuir as enormes desigualdades sociais existentes entre os diferentes estratos sociais. Desta forma, antes de um estabelecimento prisional terminasse de ser reforçado, já se apresentava defasado em sua proposta. Deficitário em termos de pessoal e equipamentos e superlotado, recebendo presos acima de sua capacidade e sem observância aos critérios de separação estabelecidos. Não é mera. Não é estranho você perceber as convergências, né? Começa a tomar corpo nos relatórios do Ministério da Justiça a ideia de que sanar os males da sociedade brasileira significaria não apenas transformar cárceres fétidos e insalubres em estabelecimentos correcionais, mas também construir um sistema abrangente de assistência pública, de cunho preventivo, correcional e repressivo, que deveria alcançar as diferentes categorias de indivíduos pertencentes à classe última da sociedade. Tal sistema deveria se responsabilizar pela classificação desses elementos degradados da sociedade, evitando-o seja para os diferentes asilos, depósitos ou alberguerias de mendigos, de alienados, de meninos desvalidos, seja para os diferentes cárceres, xadrez da polícia, cadeia, casa de detenção e depósito de presos, que foram sendo edificados no Rio de Janeiro a partir de meados do século XX. Seja também enviando-os para fora do país, no caso dos estrangeiros, ou para as prisões nas ilhas marítimas, nos casos dos nacionais. Assim, no projeto da assistência pública, que começa a ser gestado no início da República, a assistência ao menor é pensada como braço da justiça, propiciando a abusiva internação de crianças pobres nos estabelecimentos de polícia, indiferenciando as categorias de abandonado, orfandade e delinquência. Era uma coisa só, tá? Então, se criou a possibilidade no início da República de amontoar abusivamente essas crianças sem fazer qualquer tipo de categorização e de diferença nos cuidados. O problema da infância delinquente, ou simplesmente abandonada ou orfanada, avulta dentre os serviços que mais urgentemente requerem prompta solução. Porquanto, as 3 escolas existentes, das quais só uma com organização regular, não podem atender às necessidades atuais. Tal é o número de crianças que reclamam a sua internação nos estabelecimentos de polícia e que são, em bandos, apanhados na prática de crimes, no enxurro social, nas ruas da cidade, ou mandados pelos juízes de órfãos, acrescendo a circunstância de achar-se a lotação daquelas escolas excedidas de quase o duplo. Tá? Relatório aqui ministerial do ministro da Justiça, aqui no caso, o Cunha Correia. Está falando no início do século 1910, 1911, né? Essa compreensão da assistência pública ao menor como auxiliar da justiça, tendo caráter preventivo e correcional, é repetida em vários relatórios. Mais um aqui, de 1912,
né, do próprio Cunha Correia, a solução do problema da assistência à infância, um dos mais complexos dentre os nossos problemas sociais, inclui as medidas de caráter judiciário, organização de tribunais para crianças e regime de sentença por tempo indeterminado, além de outras medidas legislativas afetando o próprio direito penal e civil, no tocante à indagação sobre o discernimento e perda do pátrio poder. Né? Pátrio poder, né, perda da autoridade paterna. Ou seja, nessa saída de casa. Gente, o que nós estamos querendo aqui? Né? Tipo, o texto entrou numa linha histórica aqui, está contando a passagem do Império para a República, de como que ficaram a situação dos menores que foram relacionados ou atrelados a um sistema prisional comum. Mas mais do que isso, eu quero que vocês percebam o quê? A positivação da infância, né, a entrada da criança, do tema criança no direito brasileiro, se deu pelas vias da criminalidade dessa vulnerabilidade, né? Tanto que o Estatuto mesmo da Criança e do Adolescente é uma criação hipercontemporânea. Nós estamos falando o quê? Da década de 90, tá? Então, nós evoluímos muito pouco, digamos, no decorrer do século XX, com o assunto infância. Né? O que é a infância? Quais os direitos da infância? O que é uma criança? Tá? Que ser é esse de constituição ontológica e quais os direitos para se manter essa criança no seu vigor, na sua potência para se tornar um adulto, né? Obviamente que a gente tem as marcas do quê? Da moralidade, as marcas, e a marca dessa moralidade circunstancia um negativo, né? E no negativo vão estar esses delinquentes. Emanuele, fui fazer as unhas em um salão uma vez e descobri, conversando com a manicure, hoje com 20 anos, que era do interior da Bahia e tinha sido trazida para o Espírito Santo para ser babá, aqui em uma casa quando ela tinha 14 anos. Então isso é muito comum e atual. Sim, mano. É isso mesmo. Tá? Mas o lance aqui, a percepção aqui que eu quero cognitiva de vocês o surgimento da categoria criança como menor, né? E então, este menor é ou menor abandonado ou menor delinquente. Ou seja, a entrada da criança no mundo jurídico no Brasil se deu pelas vias da menoridade e pelo lado negativo. Não estava falando no primeiro momento, do sistema educacional infantil, ou de criar escolas. Estava se falando da questão, de fato, de resolver o problema da delinquência. Constitui-se dessa forma sob a base da regulamentação da idade penal e do trabalho infantil, da possibilidade de destituição, que são temas, obviamente, que deveriam ser tratados e enfrentados de maneira mais peremptória, né? Mas, enfim, regulação da idade penal no trabalho infantil, da possibilidade de destituição do pátrio poder em relação a menores dito abandonados, e do envio desses mesmos menores a estabelecimentos correcionais, uma legislação tutelar do menor, separada do direito de família, que ocupava, via de regra, do filho da família mais abastada. Né? Essa junção de assistência, então, vocês percebem, né? Ao filho da família abastada, o direito civil. O filho da família com vulnerabilidade, o direito penal. Tá? E isso sem o cometimento de crime algum, tá? Essa junção de assistência e justiça, no entanto, nunca foi um arranjo pacífico, pois não era raro os próprios juízes de menores que reconheciam que se tratava, na grande maioria dos casos, de pobreza da criança e de sua família, e não de abandono. Aquilo que se rotulava como abandono, crianças nas ruas, mães solteiras ou viúvas, pais desempregados ou internados em hospitais ou presídios, crianças pequenas cuidadas por irmãos, apenas um pouco mais velhos e etc. Isso era o abandono. Tá? Sempre foi, na grande maioria das vezes, a própria condição de existência e sobrevivência das famílias pobres no Brasil. Tá? Vocês percebem que essa realidade aqui,
né, faria com que uma grande parcela das crianças em vulnerabilidade social hoje fossem consideradas abandonadas. Todos os juízes de menores, desde Melo Matos até Bulli de Figueiredo, Saboia Lima e Saúde Guzmão, deram aos seus melhores esforços a missão que lhes cumpria, exercendo as suas árduas funções com a maior dedicação. Todos sempre declararam que o problema dos menores abandonados e transviados é um problema essencialmente social, antes que judicial, de assistência social, de educação, antes de sê-lo de antropologia criminal, de ciência penitenciária ou de sociologia penal. As ações que desenvolveram o comprovam plenamente. No entanto, em virtude de ser o Código de Menores de 1927 uma consolidação das leis de assistência e proteção a menores, e por entender essa assistência como internação e aprendizado de um ofício, o juízo se esmerou em cumprir essa função ao longo de todo o período de vigência do Código de Menores, a despeito de possíveis discordâncias. Assim, o que sempre esteve em jogo na chamada assistência ao menor abandonado ao longo de quase todo o século XX foi a constituição de um duplo estatuto da menoridade, a criança e o menor, forjando uma relação de exploração e violência existentes na sociedade brasileira, mas sempre em nome de sua proteção. Nós vamos proteger, nós vamos cuidar da criança. Ela precisa de cuidados, a criança precisa de cuidados. Então, nós vamos colocar ela, então, numa cela, tá? Ao final da década de 1980, no entanto, possibilitado... Gente, nós estamos falando aqui, e aí eu quero já trazer essa memória para vocês de novo, da criação das instituições correcionais contemporâneas. Quem quer um nome contemporâneo que talvez você já tenha ouvido em algum momento? Eu estou ficando velho, e aí às vezes eu perco o mérito dos nomes, né? Mas vocês já ouviram falar em FEBEM, não é? Né? Nós estamos falando de FEBEM, as FEBEMs, que são as federações, as instituições que já na década de 60, 70 e 80 vão ficar responsáveis por esse acolhimento, tá? Indistinto, tá? De menores abandonados, de menores desvalidos, tá? E que hoje a gente chama de socioeducação, tá? Inclusive, recomendo a visita também, recomendo que aí vocês tenham a oportunidade de conhecer uma unidade, né, de socioeducação. Se você olhar bem, inclusive os lugares que elas ficam, você vai perceber que ela é uma unidade prisional, né? Você pode ir ao Chury, por exemplo, e você vai ver a unidade prisional de Chury totalmente constituída, e se você, ao invés de você pegar o caminho da direita, você ir pelo caminho da esquerda, você vai chegar na unidade socioeducativa. Ao final da década de 1980, no entanto, possibilitado pela ampla articulação de movimentos constituintes, o Estatuto da Criança e do Adolescente emergiu na cena democratizante pela qual atravessava o país como grande promessa. Muitos sonhos e esperanças foram depositados neste novo arranjo, onde a criança e o adolescente foram pensados como sujeitos de direitos e pessoas em desenvolvimento, além do princípio da absoluta prioridade, abolindo-se na forma da lei a distinção entre criança e menor. Transcorridos 19 anos de sua aprovação, no entanto, forçou-se reconhecer que as mudanças até agora obtidas não têm respondido às nossas expectativas. Em nome do equilíbrio fiscal e do cumprimento de metas pactuadas com organismos internacionais, o Brasil deixou de investir ou investiu de modo precário e insuficiente nas políticas sociais básicas, como educação e saúde, inviabilizando na prática o cumprimento da própria Constituição Federal de 1988. Nessa conjuntura, onde os recursos para a garantia dos direitos sociais são sempre escassos, ou onde tais recursos não são priorizados, onde falta o primeiro emprego para os jovens e o tecido social se esgarça, cresce o número de pessoas favoráveis a um endurecimento da legislação e o rebaixamento da idade penal, divulgando-se
insistentemente como causa do aumento da violência nos grandes centros urbanos, uma suposta impunidade proporcionada pelo Estatuto, cuja única finalidade seria a de proteger bandidos, não é assim que é o discurso? O Estatuto da Criança e do Adolescente protege bandidos, criando na população uma indiferença face ao trágico destino de milhares de jovens pobres, tanto dos quais são executados sumariamente, quanto dos que se encontram privados de liberdade. Todas as estatísticas conhecidas apontam índices alarmantes de mortalidade por causas extremas na faixa etária entre 14 e 24 anos. Acrescentando-se a isto, ser também esta faixa etária que enche os estabelecimentos socioeducativos e os prisionais. Especificamente em relação às unidades de internação para adolescentes em conflito com a lei, e aqui é a primeira vez no texto que já aparece o conceito que utilizamos no contemporâneo, né, adolescente em conflito com a lei, forçoso reconhecer sua inadequação em relação aos parâmetros preconizados pelo Estatuto, servindo a grande maioria delas apenas como contenção e encarceramento para adolescentes. Fato que tem sido apontado por muitos como constituindo efetiva redução da idade penal no Brasil, uma vez que a partir de 12 anos de idade, os adolescentes estariam sendo, na realidade, processados, que então você tem um processo, tem uma condenação, cumprindo medidas de privação de liberdade, ou seja, não seria socioeducação seria, na verdade, uma pena de privação, em estabelecimentos socioeducativos, que seriam as prisões. Então, a ideia é que para adolescente não se pode usar, ou para criança, as expressões condenar, porque não há um processo penal, não há uma pena, porque ele ainda estaria em condição de imputabilidade, e, obviamente, não estaria indo para uma prisão. Mas o que se constata é que cada vez mais o sistema socioeducativo tem se aportado da ideia de redução da maioridade penal e, a partir de 12 anos, tem servido como condenação, pena e prisão. O Sistema Nacional de Atendimentos Socioeducativos, SINASE, estabelece parâmetros em relação à execução das medidas socioeducativas, carece ainda de implantação, né? Existe, está ali, tem o nome, tem sede, tem lugar, entendeu? Mas não funciona, não funciona. Algumas coisas funcionam, eu vou falar que algumas coisas funcionam porque eu trabalhei muito perto com eles quando fazia extensão nas unidades de socioeducação aqui no Xuri. Só que você vê que a coisa ali, o buraco é muito mais embaixo, né? E eu teria algumas histórias terríveis, né, para contar para vocês. Inclusive, foi o que me fez desistir de continuar com as minhas extensões na socioeducação, tá? Porque os próprios agentes de socioeducação se entendiam como carcereiros. E aí, quando eu levava os cursos lá para dentro das unidades, né, os cursos de formação profissional, para quando saíssem dali, eles tivessem um emprego, porque eu estava cansado daquela ideia, eu já falei com vocês sobre isso na aula passada, eu estava cansado daquela ideia que os egressos do sistema socioeducativo, eles estavam destinados a ser embalador de supermercado, de caixa de supermercado. E eu falava assim, gente, mas não pode ser assim, vamos dar curso de informática, queria levar cursos técnicos mais qualificados para ele, não só salgadeiro. O SESI levava para eles para aprender a fazer coxinha, né? E nada contra, né? Acho que até era bacana. Agora, o lance existia a possibilidade de ter outros cursos técnicos para profissionalização. E aí o que acontecia? Eu contratava, fazia o sistema de contratação, né, com o dinheiro do Ministério do Trabalho. Nessa época, quando eu comecei, eu ganhei 150 mil para o meu projeto de extensão, era um bom dinheiro à época, comprei computadores, comprei máquina de silk screen, sabe, de estamparia de camiseta, e cursos, sabe, de gestão de caixa e tudo mais e tal, de empreendedorismo, os meninos terem ideias e tal, de abertura de negócio e tudo mais. E aí o que acontecia? Para cada aluno que ia nos cursos que eu estava promovendo a minha extensão, para cada 2 alunos, tinha que ter um agente de socioeducação. E isso já complicava muito,
Por que 2 agentes de socioeducação, quer dizer, 2 alunos, um agente de socioeducação? Por que essa relação? Se é uma relação educativa, se os meninos estavam entrando ali numa sala comigo, e eu também ministrei aulas para eles, né, de psicologia, de, enfim, fazer dinâmicas com eles, mas enfim, cada módulo que terminava, eu tinha um momento comigo, e 2 agentes ali. Então, às vezes, eu estava com 15 adolescentes dentro da sala e eu tinha 8, 9 agentes em volta, né, dos meninos. Não dava nem para conversar direito, sabe? Você se sentia. Que papo que eu vou bater aqui? Parece que eu tô na cela. Me sentia muitas vezes na cela. E outras coisas que me perturbavam muito, me deixavam muito triste, é que se faltavam alguns agentes de socioeducação e não tinha essa relação 2 para 1, não podia ter aula. Então, saía aqui de Vila Velha e até lá no Xuri, é um bom caminho, né, mais ou menos 1 hora de viagem eu gastava, chegava lá e não podia ter aula, porque não tinha agente socioeducativo suficiente. Os calendários do curso tinham que ser constantemente revistos, porque muitas vezes eu estava pagando gente para ir lá para dar curso para os meninos, e chegavam lá e falavam, ó, não pode ter aula, e o dinheiro público se esvaindo, né? A aula dos cursos e tal, e o cara chegou e falou assim, ó, chegava o professor, e falava assim, Jameson, infelizmente eu tentei o máximo possível, mas de cada 5 aulas que eu tinha que dar, eu dei, sabe, 2, 1. Então, essa constatação do texto é muito real. Fiquei triste agora. Mas, enfim, vamos lá. Quanto às medidas de proteção especial em que pese o avanço representado pela formulação dos diversos planos nacionais sobre a convivência familiar e comunitária, o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a erradicação do trabalho infantil, dentre outros, essa dizer que a execução de tais planos nem sempre se faz articulada a uma efetiva rede de garantia e promoção de direitos, permanecendo as ações fragmentadas e meramente pontuais. Ressalta-se ainda em muitos serviços a compreensão higienista e tutelarista ainda vigente do que seja proteção. Lembramos, por fim, a existência de inúmeras propostas e projetos existentes no Congresso Nacional, algumas das quais em franco retrocesso em relação ao ECA, como o chamado projeto de lei do parto anônimo, que visa reeditar uma espécie de roda dos expostos, né? E encobrir os profissionais e estabelecimentos de saúde incumbir, né, os profissionais de saúde e estabelecimentos de saúde de realizar procedimentos relativos à adoção de recém-nascidos. Lembramos também a proposta, essa aqui, gente, é o parto anônimo, ele funciona da seguinte maneira: a mãe chega para ter o filho e ela não é registrada como paciente para ter o filho. A criança nasce sem qualquer vinculação materna, tá? Não é, porque hoje acontece o seguinte: a criança nasce e ela tem que ser registrada, né? E aí a mãe, então, pega essa criança que recebeu um nome, né? E entrega para adoção. E na adoção tem um registro, né, da mãe que deixou o filho para adoção. Eles querem fazer o seguinte, tipo abonar essa mãe para não dar nem nome. Chegou ali, colocou a criança ali no hospital, tá de boas. Já não tem qualquer vinculação. Não ter vínculo. Tá? E acontece, tá? Há tentativas de acontecer. Né? Eu tenho um caso, né? Que a mãe chegou no hospital e ela gritava: tira isso de mim. Então eu nem sei mais o que é o melhor e o pior aí, tá? Mas a questão é que a nossa lei hoje garante a vinculação materna, tá? Então não existe criança sem mãe.
ela pode ter sido até entregue para adoção, mas ela teve uma mãe, tá? Esse sino, essa marca, né, ele ocorre. Mas é difícil, né? Tira isso de mim, tira isso. O primeiro nome do bebê vai ser isso. It mesmo, né? Coisa, né? É... Uhum. Lembramos também da proposta de emenda constitucional da redução da idade penal, que está super aí em voga, que coloca sobre a equipe técnica a responsabilidade de decidir se o adolescente autor de ato de infração agiu ou não com discernimento. E aí, então, é a volta de novo do momento imperial, né? E aí, o que os psicólogos, e por isso o texto traz aquela primeira parte tão assim, tipo, para que serve psicólogo, sabe? Para que serve a psicologia ligada ao sistema de justiça e que os psicólogos estavam rejeitando. Então, imagina ser, então, uma equipe multidisciplinar e está ali a psicologia, que você vai ter que garantir se houve ou não houve discernimento, que é o que está na PEC, né? Diante das medidas propostas pelo Estatuto e de sua ainda insuficiente, muitas vezes inadequada implementação, torna-se relevante pensar quais as forças que afirmou e quais existências possibilitou. Exercício a que nos dedicaremos a seguir, ainda que de maneira breve, né, que é a questão da proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pensar a questão dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil de hoje requer não apenas reconhecer a permanência de situações históricas de pobreza e exclusão social, dificultando e mesmo impedindo o exercício pleno da cidadania, como também reconhecer que, a partir da nova legislação, o ECA, instalou-se um novo paradigma de proteção integral, nem sempre bem compreendido pelos operadores do próprio sistema de garantia de direitos e rede de atendimento. Tal situação tem levado alguns autores a afirmar que vivemos uma dupla crise em relação ao Estatuto, que é a crise de sua implementação e de sua interpretação. Se a permanência de bolsões de miséria e de práticas de exclusão social continua levando crianças e adolescentes a viver em situações de extrema vulnerabilidade, negando-lhes os direitos à vida, à saúde e à educação, por outro lado, e não, por outro lado, a não problematização do que seja a proteção integral tem possibilitado o exercício da proteção como repressão e controle, negando às crianças e aos adolescentes os direitos à dignidade, à liberdade e à autonomia. No entanto, a proteção integral de que trata a legislação brasileira, ao reconhecer que as crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais como pessoas em desenvolvimento e como sujeitos de direitos humanos, civis e sociais, é incompatível com procedimentos que os reduzem a meros objetos dessa proteção, né? Que não levam em consideração, por exemplo, um seu decidir primário que seja na relação com o pátrio poder, por exemplo, né, de guarda, né, e muitos operadores do direito têm cumprido este papel, tá? Que é um bom papel, inclusive, o de fazer a escuta da criança para a tomada de decisão quanto à sua afecção aos direitos. Os meninos aí que estudam na vara de família devem ver direto isso acontecer, né? Que são os relatórios que chegam, né, das casas de acolhida, porque, gente, as casas de acolhida hoje, elas não funcionam apenas para órfãos, elas funcionam para esse sistema não correcional, que é a acolhida de crianças que os pais não tiveram condições de manter. Então, o que acontece? É verificado, muitas vezes, né, como é que é essa situação desse pai, e tem situações emocionantes, né, que a mãe, que era extremamente drogada, depois ela vai para o sistema de saúde, né, larga o vício e, de repente, aparece a mulher que era um fio de gente, sabe, consumido pelo crack, de repente aparece, sabe, com saúde, mas a gente fala que fica feliz porque não são tantos casos que acontece isso, tá, gente? De via de regra, essa mulher morre e a criança aí vai ficar ali direto na casa de acolhida.
E ainda nem é levada para a questão da adoção, tá? Porque às vezes o processo é tão moroso que a gente nem sabe do paradeiro da mãe. Como que você vai colocar uma criança para adoção que você não sabe se a mãe está viva ou morta, que assumiu? E aí tem todo um estudo e toda uma relação ali que tem que ser feita, criado parâmetros para tomada de decisão. E é muito difícil. Mas, enfim, às vezes aparece lá uma mulher que volta a se alimentar, consegue um emprego e vem buscar os filhos de volta. É de uma emoção gigantesca, né? Que você fala assim, quem sabe, né, não vai ter alguma oportunidade, né? Mas o que acontece muito mesmo é que a casa de acolhida se torna muitas vezes uma casa de orfandade de meninos que não são colocados, têm a possibilidade de se tornarem órfãos. Isso. Nesse sentido, os estudos da área da infância e da adolescência vêm se revestindo de extrema complexidade, tanto pela novidade histórica dos direitos de que são titulares, como também por dificuldades culturais em aceitar orientações sexuais, religiosas e estilos de vida que se afastam de uma pretensa normalidade médica, psicológica e social. Tais dificuldades são particularmente sentidas quando se trata de matéria objeto de disputa entre grupos religiosos e minoritários, como, por exemplo, o direito da liberdade de orientação sexual, de uso de preservativos para prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Que faz muitas vezes também, porque se tratam de instituições de longa manos, né? E aí, então, instituições religiosas, que a criança não se sente confortável naquele ambiente e evade do ambiente, né? Vamos dizer, um menino uma menina de 13 anos que já se iniciou a vida sexual e que ela não é possibilitado para ela que ela tenha relações sexuais com o namorado. E aí o ideal seria o quê? Se apresentar o preservativo, tudo mais. 2 meses depois a menina aparece grávida. Ou com uma doença, né, sexualmente transmissível aí. Compreendemos, no entanto, que essas não são questões simples. Óbvio que não é, né? Que você vai fazer o quê? Se nós ainda não. Eu não estou preparado, né? Como eu, com a cabeça que eu acho que eu sou até bastante progressista. Eu não estou preparado para falar que a minha filha de 15 anos transa, né? Então, quanto mais uma situação numa unidade religiosa, né? Como é que eles vão pensar isso, né? Tipo assim, tá lá e vão pensar assim, é ligado à Igreja Batista, à Igreja Assembleia de Deus, à Igreja Adventista, à Igreja Católica, e aí que são as que têm mais casas, tá? São os católicos, os batistas, os adventistas, os espíritas, né, que tem uma compreensão um pouco diferente. Mas, enfim, falar assim, e aí, você vai fazer um quarto, que você vai... né, é difícil, é difícil. O Arthur coloca aqui, ó, 8 crianças com vermes morando num barraco de ripa. Os pais conseguiram um aluguel social e fizeram a reabilitação. Olha que fantástico. A juíza deu mais uma chance para eles não perderem a guarda. São histórias assim que você começa, gente, vara de família é um lugar de você vê aquele casos de família lá na televisão, aquilo é fichinha, entendeu? São muitas histórias e todos os dias, né, Arthur? Vamos lá, compreendemos, no entanto, que essas não são questões simples. Na medida em que o reconhecimento da capacidade de crianças e adolescentes para o exercício de direitos sexuais, bem como de outros direitos, não é uma capacidade absoluta, né? Não abolindo diferenças existentes entre crianças, adolescentes e adultos. Pensar essas questões requer, portanto, uma problematização tanto do lugar social de crianças e adolescentes e as discriminações etárias e de gerações a que estão expostos, como de conceitos como proteção e desenvolvimento de norma e direito e, sobretudo, de protagonismo social de crianças e adolescentes. Ou seja, requer o reconhecimento da existência de uma tensão a ser constantemente pensada e não necessariamente de uma contradição entre pessoa em desenvolvimento e sujeitos de direito, entre proteção e autonomia. Então, a autora já aponta isso muito bem, da necessidade de que sejam desvinculado uma coisa de outra, mas que se exista essa possibilidade, né, de que a pessoa
em desenvolvimento seja também sujeito de direitos. Arthur, eu acho que está muito cedo para comentar isso, mas eu fiquei pensando aqui, eu vou falar. É que seus colegas não devem entender esse negócio de 8 crianças com vermes. Eu vou explicar. Quando, Arthur, na verdade, a gente está colocando 8 crianças com vermes, não é verme igual você tem verme, não, tá? Porque todo mundo tem verme, pode ter verminose. Entendeu? São crianças que são desnutridas por uma condição de uma quantidade excessiva de verme. É a criança que faz cocô mesmo, tá ali nas fezes, tá saindo lombriga nas fezes. Entendeu? E é muito. E é assim, a criança cospe, vomita verme, tá? Eu fiquei pensando nisso, Arthur, porque tipo, você colocou 8 crianças com verme, acho que eu falei assim, esses meninos são muito café com leite de pera para entender o que é verme nesse sentido. Desculpa, não estou com preconceito com vocês, não, gente. O lance é uma situação em situações de extremas. Então, quando a gente está falando de verme, são coisas impensadas. Quando você escreveu, Arthur, eu entendi, porque eu já vi, mas aqui vai ter muita gente que talvez nunca pensou dessa possibilidade. É verme saindo, gente, é verme saindo pela boca mesmo. Professor, Pode falar, Felipe. então, desde 2019, pouco tempo, eu tenho uma casa eu tenho um abrigo aqui próximo à minha casa e a gente leva em datas comemorativas algumas coisas, né, para essas crianças. E aí eu percebi que desde 2019 tem uma menina que fica lá e ela não, acho que os pais não conseguiram se reabilitar, eles usam drogas, eles não conseguiram a, a reabilitação, né? E essa menina fica lá, assim, ela não poderia entrar no processo de adoção para outro, ou ela tem que ficar esperando os pais, porque não tem avós, não tem ninguém por ela. Uhum. Isso é uma outra questão, Felipe, que você me coloca, que é a questão da família ampliada, né? Que faz muito também parte do contexto das varas de família e da justiça parental. Que é o seguinte, gente, ter avô e avó é uma coisa extremamente burguesa, né? Não estou falando aqui, gente, burguês como marxismo, burguês, não, gente. Eu estou falando dizer o seguinte, que ter uma família com 3 gerações não é uma coisa do mundo da vulnerabilidade, entendeu? Os laços, eles são muito frágeis, entendeu? E a relação marital ali, o estabelecimento de um casamento ali, também são laços muito frágeis. Então, assim, isso de ter um pai e uma mãe que casam mesmo, casam, no civil, né, ou na igreja, mas casam, e aí tem um filhinho, e aí esse filhinho é o netinho do vovô, é uma construção burguesa, porque muitas estruturas familiares não têm isso, entendeu? Existe uma relação sexual, existe um filho, sabe quem é o pai, mas o pai mora com outra mulher, que é a mulher que ele efetivamente está casado, mas aí ele tem filho com uma terceira, quarta, algumas crianças não de pensão, gente, não é uma questão ainda também tranquila também não de se falar. Também pensão também é uma questão burguesa. Pensão vale muito para quando o cara tem um salário ali que é estatutário, tem uma folha de pagamento, né? E aí vai ter um desconto ali da pensão. Nas situações de vulnerabilidade social, isso nem sempre acontece, tá? E aí o que acontece? É a expressão, Felipe, ali você traz, então, de uma família que não tem outros parentes, então é só o pai e a mãe, mas se tem registro ainda do pai e da mãe vivo.
que são, então, o que o texto chamava lá na época da República de os órfãos de pais vivos. Se o pai está vivo e a mãe está viva e ele ainda pleiteia a reabilitação ou não aceita, se ele nem pleiteia, não pleiteia a reabilitação, mas não aceita não assina lá o papel da conceição, da perda da guarda, então, ou não há uma decisão judicial da perda da guarda, porque ela não precisa ser. O pai também não precisa conceder, né? Se ele não se é colocado que ele não tem condições nenhuma e o juízo da vara de família decide pela perda da guarda, aí é possível. O que está acontecendo com essa menina o que pode estar acontecendo é o seguinte: tem que ver o histórico dela. Esses pais estão vivos, eles têm contato com ela, se tem contato, visita ela, não tem como, entendeu? Mas aí isso foi a juízo, né? A instituição, o pessoal lá faz o acompanhamento, manda, eu não estou entendendo o vínculo dela. Ela simplesmente está lá, mas foi o quê? Foi analisada a situação dela já em juízo? Tem que olhar o processo, certamente Felipe tem um processo aí. Entendeu? E aí, para entender o porquê ainda ela não foi colocada para ser adotada. Ela tem alguma relação, algum parente que visita, ela tem algum tipo de vinculação. Tá? Quantos anos? Felipe, quantos anos a menina tem? Travou aqui. Ela deve ter agora uns 9 anos. Quando eu comecei a ir, ela era bem pequena, agora já está bem. Deve ter uns. Quando eu comecei, ela tinha uns 6 para 7. Agora já E deve estar agora bem. ela tem 9 anos. Se você está curioso e quiser conversar com Não, a gente, dá uma olhada na pergunta na casa, se ela pergunta. não, na próxima vez que for tiver visita, eu vou perguntar a mulher lá que trabalha, as cuidadoras, Uhum, porque eles sempre tem uma rotação, né, de crianças. E aí eu percebi que ela estava ficando, ela não, não voltou para casa, né? E aí eu perguntei a cuidadora, ela falou assim, ó, os pais ainda não entrou na reabilitação. uhum. Sim, mas parece ser estabelecido aí que há o interesse da reabilitação ou há contato familiar, entendeu? Que não caracterizou ainda a possibilidade de orfandade, tá? Consideremos, então, o maior desafio que temos pela frente, que é o de entendermos o caráter ético, jurídico, político e social da proteção integral. Tal desafio exigirá de todos nós, em especial do psicólogo, e aí eu acrescento aqui o profissional do direito com vocês aqui, uma análise de nossas implicações, para que possamos favorecer o protagonismo de crianças e adolescentes e não comportamentos meramente adaptativos. Exigirá, igualmente, de todos os operadores do sistema de garantia de direitos e de rede de atendimento o esforço de um olhar novo, para que os direitos humanos sejam realmente considerados indivisíveis e interdependentes, evitando-se ações fragmentadas e apenas pontuais. Neste sentido, políticas públicas voltadas para a infância e adolescência não podem ignorar os dramas pessoais e familiares envolvidos nas denúncias de negligências, maus tratos e omissões, agravadas muitas vezes por situações de pobreza, exclusão extrema, desemprego ou mesmo dependência química e sofrimento mental, evitando-se o que já está se tornando prática corrente, que é a criminalização da pobreza e a medicalização e a judicialização de conflitos familiares. Tá? Queria acentuar esse conceito aqui. Nós temos muito certo isso da questão da criminalização da pobreza e da medicalização e da judicialização de conflitos familiares. É uma constante nessa realidade hoje. Queremos lembrar aqui os casos de mães pobres que, por decisão judicial, têm sido destituídas do poder familiar, algumas antes mesmo do nascimento dos filhos. Para tal decisão, muitas vezes são relevantes os laudos ou relatórios da equipe técnica, informando viver a mãe nas ruas vendendo balas ou fatos similares.
Problemas sociais são, muitas vezes, revestidos de uma roupagem técnico-jurídica, transformando a pobreza da família em situação de risco para a criança. Podemos, por exemplo, identificar o quanto de carência de recursos materiais existe nas chamadas situações de risco, negligência e omissão. Né? Podemos, por exemplo, identificar o quanto de carência de recursos materiais existentes nas chamadas situações de risco, negligência e omissão. Embora o Estatuto afirme que a carência de recursos materiais não constitui por si fator determinante para a destituição do poder familiar, devendo a família ser encaminhada a programas de proteção, tal encaminhamento nem sempre acontece, optando-se por enviar a criança ao abrigo ou família substituta. São, neste sentido, as considerações da senadora Patrícia Saboia, por ocasião da votação da nova lei de adoção no Senado. Focada no direito à convivência familiar, já previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a nova lei avança ao estabelecer que o poder público esgote todos os recursos para reinserir as crianças em sua família de origem. Tá vendo aí, galera? E introduz o conceito de família extensa, que compreende os diversos graus de parentesco. Né? Às vezes não tem a avó, não tem a tia, mas tem um primo, e esse primo se torna, então, parte do parentesco, podendo fazer o acolhimento. Se a criança não puder voltar a viver com seus pais, poderá ser acolhida por parentes próximos, como tios, avós ou primos. No entanto, para que essas tentativas de reinserção das crianças em seus lares de origem sejam bem-sucedidas, é de fundamental importância que o poder público ofereça instrumentos concretos para que essas famílias tenham condições de se reestruturar afetiva e financeiramente. Neste sentido, devem ser adotadas políticas públicas de fortalecimento das famílias que englobem geração de emprego e renda, além de assistência psicológica e social. Embora não esteja descartada a adoção de crianças e adolescentes, queremos enfatizar o caráter excepcional dessa medida, não devendo a adoção constituir a regra. Lembramos aqui aos estudantes de psicologia, e aí eu coloco vocês aqui no bojo aqui, que para a destituição do poder familiar há que existir um procedimento judicial próprio, tá? Na forma da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, garantindo ampla defesa aos envolvidos, não bastando meras suposições quanto às situações denominadas de risco. Devem existir fatos comprovados ou suspeitados como indícios veementes que demonstrem que essa mãe ou esse pai põe em risco, que é a ameaça, ou violam direitos de seu filho concretamente, tá? E aparece, e a gente sabe que existe mesmo. E aí, então, o texto, a gente já está acabando a aula, a gente não vai conseguir terminar a leitura do texto. Eu quero fazer algumas considerações sobre a questão sobre as propostas de redução redução da idade penal no Brasil. Né, eu peço vocês, por gentileza, que façam a leitura dessa seara aqui da redução da maioridade penal. Eu vou colocar uma questão no nosso questionário de hoje sobre a redução da maioridade penal, mas quero dizer o seguinte: a redução da maioridade penal ela tem que ser concedida a partir de uma releitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a gente já tem forças políticas que entendem a redução da minoridade penal e que já poderia ser votada. A questão é a incongruência entre as duas leis, porque ela fere de faca a compreensão do atual Estatuto da Criança e do Adolescente e as definições do que seja infância no Brasil, tá? Então, o que acontece? Nós temos essa incompatibilidade legal e é uma incompatibilidade de conceito mesmo, tá? Então, aqui, obviamente, que vocês já conhecem muito do meu posicionamento aqui, vão entender já de cara, que eu não preciso fazer a leitura aqui para vocês já saberem que eu sou contra, né? Acho que para vocês é muito claro. Eu entendo aqui a necessidade da criação, da efetivação da rede de assistência, saúde e
assistência, saúde e educação como a rede protetiva social da criança e do adolescente sendo de fato estabelecida como garantias a partir das suas equipes multidisciplinares, e não acredito que a minoridade penal vá dar conta disso, dar conta de dar oportunidades ou possibilitar uma leitura de mundo favorável a essa criança, né? Que, mais uma vez, vai ser tornada menor, né? Que vai ser tornada, então, menor, e a partir dessa condição de menoridade, a gente volta lá ao Estatuto do Menor de 1927, que é a criação, então, de fato, vai simplesmente ratificar o processo da negação da socioeducação e entender que a socioeducação, na verdade, transformar a socioeducação num regime de privação de liberdade, de pena de privação de liberdade, né? Então, há essa questão. E a gente vai saber também, começa a perceber também que a gente olhar ali, o texto vai citar o mapa da violência, a gente vai entender também quem é o menor também que vai fazer parte dessa minoridade penal. Né? Ele tem cor, ele tem moradia, ele mora numa região, entendeu? A gente sabe quem é esse menor, que é essa criança tornada menor e menor infrator e não mais adolescente em conflito com a lei, né? A gente teria a volta do menor infrator. Ele é o sujeito em vulnerabilidade social das regiões periféricas, tá? O projeto ele tem destino certo, né? E aí o texto, então, passa para o que é a psicologia e para que ela serve, né? Que é algo que que eu coloco com apontamentos Foucaultianos, né? É que, tipo, a psicologia não pode servir apenas para laudar e dar condições do operador de direito de tomar uma decisão para tornar objetivo aquilo que é subjetivo, né? Porque se eu tenho, então, um conjunto de documentos que são os laudos psicológicos, a decisão, então, se torna mais fácil de ser tomada. E aí o que acontece? O sistema de psicologia deve se compreender também como um sistema protetivo e um sistema que vai dar, então, suporte através de uma rede de políticas públicas para esse sujeito. Tá? Eu falo isso publicamente há muito tempo, inclusive a minha última participação na TV, semana passada, no Fala Espírito Santo, eles sempre me chamam para falar alguma coisa no sentido de, tipo, de coisa ruim, né? E aí me chamaram dessa semana passada para falar da questão das crianças que estão começando cada vez mais cedo a entrar nas drogas, né? E aí perguntava assim, o que tem que ser feito? E o programa já, inclusive, vai nesse sentido, né? Que é a questão da pauperização e da culpabilização da mãe por essa situação. E eu vou por uma via oposta. Eu faço uma crítica ao sistema policialesco de intervenção das drogas e apresento uma perspectiva de tratar a coisa pelas redes de saúde. Só um momentinho. Eu vou pegar aqui um pedaço da entrevista, só para vocês. Aí eu, tipo, já assino logo a pecha que me cabe nesse patrimônio. A criminalidade. Vi, né? Mas aqui sou eu na minha última entrevista, né? Não sei se vão, mas eu deixo isso bem claro, né? E é o seguinte. Relacionam, né? A criminalidade. Não vai dar para ouvir. A criminalidade. Não, vou mostrar aqui para vocês que vai ser melhor. A criminalidade. Rapidinho.
E a gente acaba a aula de hoje. Eu quero apresentar para vocês a maneira como, de fato, eu compreendo essa situação. Professor, quando você acha o vídeo, tem um texto do professor Antônio Carlos Volkmann, que ele faz uma crítica ao positivismo, que o juiz, ele condena em cima da ação, que a pessoa, por exemplo, roubou. Então, ele condena em cima disso. Ele não faz uma investigação do que levou a essa pessoa a roubar. E aí, é o que o senhor falou hoje, que o menor, eles querem redução da maioridade penal, da menoridade penal, mas eles não fazem um levantamento do que leva esses jovens a praticar essa situação. Sim, perfeito, perfeita análise. E aí, por isso que eu tinha colocado, inclusive, o texto do professor Luiz Antônio Batista, lá, que são os amoladores de faca, né? E é bom que eu já faça até uma referência, porque eu não vou conseguir aqui, eu gosto de ler o texto com vocês, dessa atividade mais escolástica, para fazer as incursões dentro do texto, para a gente pensar junto as palavras do texto. Né, eu acho melhor do que os slides por conta dessa possibilidade, mas eu não vou ter a oportunidade de ler o texto do professor Luiz Antônio Batista com vocês, eu quero que vocês leiam, mas ele começa com um caso de homicídio a um sujeito, a sujeitos homossexuais, né, a pessoas homossexuais. E aí ele começa a pensar quem é que matou, né? Quem é que matou por conta da discriminação, né? E ele começa a dizer que, obviamente, que uma pessoa empurrou a faca. E não só para os casos de discriminação, né? Para todos os outros casos de violência possível, né? Alguém empurra a faca, alguém comete o homicídio, mas vários outros por detrás, a mídia, né? Quem se omitiu sobre aquela perspectiva, né? Estavam lá amolando a faca, criando um sistema discriminatório que culminou no ato do homicídio daquela pessoa. Então a gente tem que ter em, em análise, pelo menos na nossa ótica moral e circunstancialmente científica, perceber que existe uma pessoa que empurra a faca, mas tantos outros amolam para que a faca seja empurrada. Né? Para que o homicídio aconteça, para que a violência aconteça, para que as formas de violência ocorram. Tá? É isso. Espera aí. É engraçada a vida, né? Eu ia muito nesse programa com um colega delegado, né? Esse colega delegado virou prefeito da capital. Acontece. Eu me sinto muito feliz porque eu e este colega delegado, em alguns programas, eu vou revisitar alguns programas do passado aí, nós brigávamos. O pessoal, inclusive, da televisão gostava de chamar nós dois mesmo para o programa justamente porque a gente brigava. Agora eu não sei, né, como é que vai ficar a situação. Acho que eu não sou pessoa muito benquista na prefeitura de Vitória. Vamos passar aqui. Espero que dê para ouvir. Como o direito pode considerar os outros empurradores de faca para o sistema de direito é um pouco engessado. Sim, Larissa, não estou querendo ao processo de responsabilização, não. Mas justamente se pensar nas políticas públicas que vão dar condições para que se amole menos a faca, ou que se quebre a faca, ou que se pegue a faca de volta, entendeu?
criminalidade, as pessoas logo relacionam, né? A criminalidade é a condição policialesca, é uma condição da polícia que vai ter que tomar conta desse processo. E é diferente, Roberto. Então, assim, não é só a mãe com a polícia. A gente tem que criar uma rede de cuidados. E a rede, uma das redes de acesso que essa mãe vai ter ali, possibilidade de se segurar, de estar junto, é a rede de assistência social, a rede de saúde pública, a rede educacional. Então, quando nós falamos de drogas, nós estamos falando necessariamente de políticas públicas, e não apenas de política pública de segurança, mas política pública de assistência social, de educação e, obviamente, de saúde. E é possível. Só um bocadinho aí, né? E continuo com vocês na mesma perspectiva. A gente tem que olhar para os nossos problemas de maneira a avançar a nossa perspectiva humanista diante do tema, tá? Saúde, saúde pública, educação pública e assistência sociais são condições sine qua non para a redução do processo de violência. E não apenas o endurecimento do aporte policialesco, ou seja, o aumento do aporte de segurança pública no Estado. Bem, é uma perspectiva, tá? Queria agradecer imensamente vocês e pelo momento de hoje, e a gente se vê, então, na semana que vem. Beijo gigantesco, bom final de semana. Arthur, por favor. Ei, professor, bom dia. Não é nada sobre a matéria de hoje, não. Então deixa eu já parar aqui a gravação. Isso.